Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar: bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça. E que essa luz desse ensinamento, desse estudo entre vossos corações, trazendo todos os esclarecimentos necessários a cada um de vocês. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Jesus, justo dos justos, se devotou inteiramente à causa da justiça. Não há em toda a sua vida um só episódio em que ele tenha agido com hipocrisia, sido intransigente com a justiça. E o que fizeram com Jesus naquela época? Por eles não entenderem o modo de que Jesus agia, né? Qual era a sua missão aqui na Terra. Não podendo suportar sua alta moralidade, que os apequenava, nem aceitar sua doutrina fraternista, lhes infirmava a situação de favorecimento. Os poderosos da época perseguiram, sem tréguas, e não se deram por satisfeitos enquanto não o viram pregado ao madeiro, à conta de um criminoso qualquer. Jesus, longe de prometer os seus discípulos uma vida gloriosa e livre de atribulações, preveniu-os, clara e reiteradamente, de que outra coisa não deveriam esperar, senão calúnias, injúrias e perseguições. E Jesus advertiu, eles o tempo todo, que eles seriam perseguidos, mas que eram para eles permanecerem no caminho, que eles não estariam sozinhos e que lá no final eles iriam ter a glória disso tudo, Então Jesus fala assim: eu vos mando como ovelha no meio de lobos. Por me seguirdes, sereis açoitados nas sinagogas, assim como vos arrastarão à presença de governadores e de reis. Por causa do meu nome, sereis odiados de todos, e chegará a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. O servo não é mais do que o seu senhor. E se perseguiram a mim, hão de perseguir-vos também. Sim, todos os idealistas que têm procurado, à custa de sacrifícios, fazer que nosso mundo progrida, moral, politicamente e materialmente, sempre encontrem cruéis opositores. Com o decorrer dos tempos, os processos de perseguições a esses idealistas têm se modificado um pouco. A animosidade contra eles continua a fazer-se sentir. Aquele, no entanto, que tão bem soubera prever as violências que seriam infligidas aos que lhe partilhassem os anseios de justiça, também os exortou, dizendo: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porfiai até o fim, e sob a mesma inspiração que os levou os melhores homens do passado a lutarem pelo progresso das ideias e das instituições, outras criaturas continuam lutando por tão nobre causa. De sorte que, malgrado o desespero dos reacionários, o mundo marcha. Independente de quem vai perseguir, independente de quem não queira, as coisas vão fluir, vão evoluir e o mundo vai marchar, vai seguir em frente. Então, Deus não vai permitir que os seus planos sejam frustrados.
Na vida de ninguém. Pode demorar o tempo que for, pode levar o tempo que for, mas frustrados não serão. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Está lá em Paulo, né? Timóteo 2, capítulo 3, versículo 12. Os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. Então, Jesus deu vários exemplos de como conduzir, né? De como nós devemos agir, mesmo diante das perseguições. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Nem todos suportam, nem todos entendem, nem todos compreendem. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio de Jesus, ser-te-ão lançados ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por um homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral, para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar a lei e admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muitas vezes com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida, neste particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. O que eu entendo aqui? Muitas das vezes o mundo quer que a gente tenha uma conduta, mas Jesus veio nesse mundo mostrar qual é a conduta correta que nós devemos ter. E quando nós agimos de maneira que nós não vamos junto com a galera, com a multidão, as pessoas nos olham com uma maneira distorcida. E aí depende de mim, da minha boa vontade, permanecer no caminho certo. Eu não tenho que ir aonde todo mundo está indo, eu não tenho que fazer o que todo mundo faz, se não estiver correto. Com medo do que as pessoas vão falar ou pensar.
né? Então a gente tem que ter também muita observância nisso, para que a gente não se desvie do caminho certo, porque a grande maioria ainda não está nele, né? Então vamos pensar nisso. Deixa perseguir, deixa falar, porque lá na frente será entre eu e Deus. Quer dizer, lá na frente não, é sempre entre você e Deus. Não é entre você e o outro. As suas atitudes com o outro contam, mas você não tem que deixar de fazer o certo porque a maioria não está fazendo, com medo de perseguição, com medo do que o outro está falando. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós, mentindo por meu respeito. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. As bem-aventuranças constituem uma mensagem divina aos homens destinada a servir-lhes de roteiro rumo à perfeição. Então, todo ensinamento no Sermão do Monte, das bem-aventuranças, é um roteiro para que nós sigamos, para que nós atinjamos a perfeição moral e intelectual. Porque elas andam juntas também. Elas definem quais qualidades de caráter que devemos desenvolver, se quisermos penetrar no reino dos céus. São elas: a humildade, a mansuetude, o anseio da justiça, a misericórdia, a pureza do coração, a pacificidade, a renúncia e o amor. Para todos os que se esforçam sinceramente no sentido de conquistar tão preciosas virtudes, tem Jesus palavras de bênção e de encorajamento. O insulto, a calúnia, as difamações são os últimos recursos de que podem valer-se as forças inferiores e obscuras, oponentes à evolução humana. Todos os que se empenham em fazer um pouco mais de luz nas trevas do mundo têm sido perseguidos e ultrajados. É deixá-los no seu ofício e, consoante a recomendação do Mestre Jesus, folgar e exultar. Folgar e exultar porque aos olhos de Deus, mais vale ser odiado do que odiar, ser ofendido que ofender, ser perseguido que perseguir. Folgar e exultar, porque sofrer tais agravos por amor a Jesus é uma grande glória. Folgar e exultar, porque quanto mais rudes e dolorosos sejam os golpes recebidos, maior será a recompensa celestial. É maravilhoso ler palavras assim, porque nos traz tranquilidade diante dessas perseguições, né? Por a gente saber que que Deus nos ama e que Ele está conosco, né? Querendo que a gente conquiste tudo aquilo que a gente precisa. E Ele fica tão feliz tanto quanto nós. Então, que nós nos esforcemos, que nos alegremos nesses ensinamentos de Jesus, que nós busquemos nos melhorar, independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas pensam, do que as pessoas julgam. Deixa o julgamento delas para elas. Coloque aquilo que você precisa para crescer e seguir no caminho de paz e de redenção. Então, que a luz do Senhor esteja com todos vocês, que eu possa ter sido
clara nesse ensinamento, nesse estudo de hoje, que as palavras possam ter entrado em vossos corações, trazendo alívio e conforto, tá? Um beijo para vocês e até o próximo estudo.